o primeiro motivo pelo qual nós podemos aprender Davi, como nos aproximarmos mais de Deus, porque este é o ano mais próximo de Deus. Todo mundo já recebeu o seu estudo? Está com ele aí, irmão? Levante aí o seu estudo. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Esse estudo também aqui está disponível em PDF para todos aqueles que quiserem, até mesmo de forma online a gente pode enviar. Depois dessa transmissão fica um link embaixo, você clica no link e esse link vai direcionar para você para receber esse PDF gratuitamente com o resumo de toda esta palavra. Mas para quem está aqui presencial, a gente imprimiu para você levar também para casa, de recordação, para você aprofundar o seu estudo. E também durante a semana a gente poder estudar nos grupos pequenos também. Então, qual é a primeira coisa, queridos? Davi era querido e amado. Glória a Deus. Aí no item 1, no estudo de vocês, nós colocamos, até agora aí a gente já sabe, muita gente às vezes se confunde. Eu já olhei várias pessoas falando isso, que Davi, ele era neto de Ruth e de Boaz. Diga comigo, Davi não era neto de Ruth e Boaz. Pastor, Davi não era neto de Ruth e Boaz? Não. Davi era o quê? Bisneto. Porque Ruth e Boaz tiveram um filho. E esse filho se chamava Obed. Obed também teve um filho. E esse filho se chamava Jessé. E Jessé foi pai de Davi. Então, primeiramente, queremos dizer sobre a história de Davi, que Davi era filho de Jessé. Ao mesmo tempo que Davi era filho de Jessé, também Davi era neto de Obed. E ao mesmo tempo que Davi era neto de Obed, Davi também era bisneto de Ruth e Boaz. Foi isso aí que nós colocamos nesse estudo abençoado para você. Em Israel, haviam 12 tribos, e as famílias pertenciam a determinada tribo. No caso, especialmente aqui de Davi, ele era de qual tribo, queridos? Da tribo de Judá. A tribo de Judá, que mais na frente também gerou o próprio Jesus, né? Quando Jesus encarnou, o verbo se fez vida aqui na terra. Então Jesus nasceu dessa descendência de Davi, que veio justamente também da descendência de Ruth, de Boaz e da descendência também, lá no início, nos patriarcas de Abraão. Então a história de Davi, amados, é uma história verídica. Os livros de história registram o reinado, registram o nascimento, registram a vida e a história de Davi. Para você ter uma ideia de termos de tempo, para a gente poder se localizar, Davi nasceu no ano de 1040 antes de Cristo. Ou seja, 1000 anos antes de Jesus nascer, foi que Davi também nasceu. Jesus nascer fisicamente no caso de Maria, porque ele já existia desde a fundação do mundo. A Bíblia diz que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então Jesus existe desde a fundação do mundo, mas ele teve que nascer como ser humano, de uma pessoa também humana, que foi Maria. Glória a Deus pela vida de Maria. Então, 1000 anos antes de Jesus nascer, foi que Davi também nasceu. E naquela época, hoje em dia é bem pouco, às vezes a pessoa escolhe o nome para dar ao seu filho, ela nem pesquisa qual é o nome, qual é o significado daquele nome. Porque você sabe que tem nomes que têm um significado positivo e tem nomes que têm um significado negativo. Por exemplo, tem nomes que são associados basicamente com coisas ruins, com entidades malignas, que significam a tradução dessas entidades. Mas tem nomes que significam nomes abençoados por Deus. Quantos aqui sabem o significado do seu nome? O que seu nome significa? Levante a mão. Pouca gente sabe o significado do nome, né? Pesquise qual é o significado do seu nome. Pastor, por que isso? Porque isso é bíblico.
A Bíblia diz, amados, naquela época em Israel, quando uma criança nascia, geralmente os pais deixavam, eles não escolhiam o nome antes, eles deixavam para dar o nome exatamente quando a criança nascia. E eles não tinham naquela época ultrassom, não sabia se era menino ou menina. E aí quando nascia, segundo a circunstância do nascimento daquela criança, é que o nome seria dado para aquela criança. Para vocês terem uma ideia, José do Egito teve 2 filhos. Um se chamava Manassés e o outro se chamava Efraim. Então, Manassés significa o Senhor me fez esquecer. Ou seja, o Senhor fez esquecer de tudo aquilo que ele passou lá no meio da sua família, que ele foi traído. E Manassés significa o Senhor me fez prosperar. Então, Manassés e Efraim. A tradução dos 2 nomes significa o Senhor me fez esquecer do meu passado de dor e o Senhor me fez prosperar. Ou seja, na terra do Egito, José prosperou. Então, Davi, quando ele nasceu, ainda não tinha nome. E quando o pai dele o olhou, disse: esse menino se chamará... Como é que seria o nome dele? Davi. Como é que o menino ia se chamar? Davi. Quantos aqui sabem o que significa o nome Davi? Agora vão saber, está aí também no estudo. Está no item 1. O que significa o nome Davi? Querido e amado. Por isso que eu coloquei aqui no item 1. Davi era querido e amado. Então, quando Davi nasce, o seu pai e a sua mãe olham para ele e diz: você se chamará Davi, que quer dizer querido e amado. Então, uma criança dessa é querida e amada por seus pais, por sua família, sim ou não? Sim ou não? Sim, glória a Deus. Então, queridos, Davi, desde o nascimento dele, a história de vida de Davi estava destinado a ele ser uma pessoa que iria impactar a sociedade e o tempo que ele viveu. Davi, o próprio nome dele, que significa querido e amado, era uma pessoa querida e amada pelo próprio Deus. Então depois pesquisa o significado do teu nome. E se você não achar o significado, aliás, se você vai encontrar o significado do teu nome, claro. Mas quando você encontrar, se não for um significado bom, saiba que Deus pode mudar a realidade da tua vida. E se a tua família te deu esse nome, esse significado que não é tão bom, então os perdoe. Porque talvez eles nem sabiam, com certeza não sabiam do significado maligno deste nome. Por exemplo, quantos aqui conhecem alguém com o nome chamado de Judas, vivo atualmente? Quem conhece? Os cartórios nem aceitam. Eu quero registrar meu filho, como é que é o nome? Judas? Não aceita. Porque sabem que vai ser um nome que vai ser pejorativo e é um nome que vem com uma carga carregada de coisas ruins. Imagina uma pessoa chamada de Judas, ao invés de chamar ele de Judas, vão chamar traidor. Ei, traidor, vem aqui. Mas, queridos, Judas nada tem a ver com o nome ruim na realidade. O que aconteceu é que Judas Iscariotes fez aquela besteira enorme. E aí, por causa daquela besteira enorme que ele fez, que vendeu Jesus por 30 moedas de prata, o nome Judas, então, a partir daquela época, ninguém mais quis colocar o nome de Judas em seus filhos. E até os dias de hoje. Mas naquela época o nome Judas era tão comum quanto é hoje o nome de João, é hoje o nome de Pedro, é hoje o nome de José. Então Judas era um nome absolutamente normal. Tanto é que tinham 2 discípulos chamados Judas no grupo de 12 de Jesus. O primeiro deles era o Judas Iscariotes e o outro era chamado de Judas Tadeu, que era filho de Alfeu. Já o Judas Iscariotes, ele vem da descendência da família lá dos Matatias, certo? Então, o nome
ele tem um significado muito profundo. Eu queria te dizer neste momento que Deus, ele te chama pelo teu nome, seja que nome for, seja nome de bênção ou não que te deram, mas Deus te chama pelo teu nome e diz assim como Davi: você é querido e você é amado. Quantos recebem isso? Diga aí: eu recebo. Aleluia. Você é querido, você é amado. Por mais que você se ache uma pessoa que não seja querida e amada pelos seus familiares, por seus amigos ou por alguém, mas para Deus você é querido, para Deus você é amado. Então, querido e amado, querida e amada, desenvolva uma vida mais próxima de Deus, porque para isso você foi criado. Para isso Deus te deu uma oportunidade de você existir, para você desenvolver uma vida mais próximo de Deus. E assim como Davi, que o nome dele significa querido e amado, marcou a geração dele, você também vai marcar a geração que você vive, em nome de Jesus. Quantos querem marcar a sua geração? Diga aí: eu quero. Para marcar a sua geração, querido e amada, basta apenas você se aproximar mais de Deus e desenvolver uma vida e um relacionamento com Ele que realmente valha a pena. Um relacionamento realmente no qual você vai se relacionar com o seu Criador e dizer para Deus: Deus, faz a tua vontade na minha vida, e que não seja feita a minha, mas que seja feita a tua vontade, pois eu sou querido e eu sou amado. Repita aí comigo para finalizar esse tópico: eu sou querido, eu sou amado por Deus. Aleluia.